Então chegou o 2.9 pra gente. O DLSS ele ocorre Ghost, pelo que eu andei pesquisando, em qualquer jogo. Tem esse problema de Ghost, dá para amenizar, e então a gente fica aguardando a AED fazer o trabalho dela. Só uma olhada rápida aqui nas configurações, eu uso essas. Estou usando essas três configurações. Eu tenho um i7 de quarta geração, acho que é 4790K, 32 GB de memória RAM, uma GTX 1080 Ti. Então, enfim, vindo aqui, a primeira novidade que a gente vê é o upscaling, ou esse anti-aliasing aqui. Então, no Custom 1 eu uso esse NIS. Esse NIS é para quem tem uma placa de vídeo mais fraca, só que ele deixa a filtragem bem embaçada. Eu tenho uma que é o off, aí ele libera aqui algumas opções de anti-aliasing. E o temporal anti-aliasing, o TAA, é o melhor. E a 3 aqui eu estou usando o FSR, que é uma versão da AMD aí para todo mundo que não tem as placas RTX 20, 30 e 40. Outro esquema novo aqui é o Screen Space Shadows. Eu deixei off porque tá dando problema nas sombras. O Level of Detail Switch Factor. O 2 são 200 metros e o 0.1 são 10 metros. Então se você deixar... Isso daqui também é relacionado para quem tem problema de performance com um computador mais fraquinho, mais forte, enfim. Então 0.1 são 10 metros. E aí você... Eu não fiz teste ainda, eu estou usando no máximo aqui. Mas então aqui seria 100 metros. Você começa a ver os detalhes de algum objeto a partir de 100 metros, 200 metros ou 10 metros. Para quem tem as RTX, vai estar aí o upscaling com DLSS e as opções de qualidade, balanceado, performance e ultra performance. Vai ter que testar e ver qual a melhor opção para o seu computador. Então, basicamente, isso é o que veio de novo aí. Então, essas são imagens de um vídeo de uma pessoa que faz vídeos de DCS e aí está demonstrando Ghost, né? Ghost ocorre quando liga o DLSS. Agora, Ghost nas árvores. Bem nessa parte aqui superior, ó. Nas árvores, também nas folhas. Agora, quando liga o SSS, veja as sombras das árvores, o que acontece. De longe você tem sombra, de perto não tem mais sombra. Afasta, tem as sombras normais. Chega perto, não tem mais sombra. Isso também é um outro conflito que veio junto da nova versão 2.9. E aí ele ocasiona esse problema nas sombras no DLSS ligado e o SSS ligado. Se você olhar aqui no canto da tela, vai ver as sombras formando e não formando. Então, se quiser aliviar esse problema de sombra, você vai e liga aqui as sombras em flat. Porque em flat e default são técnicas diferentes de renderização. E aí dá para perceber no vídeo que quando liga em flat tem um leve probleminha nessa árvore central, mas não ocorre esse problema da sombra quando chega muito próximo a sombra sumir. É uma forma de amenizar o problema por enquanto a ED
não mexe com isso daí, né? Além do mais, acabou de sair, a atualização foi ontem, então vamos ter que esperar um pouquinho. Outro problema do DLSS, você tá vendo essa imagem, um F-16 na visão externa. É uma instant action do F-16 e olha ao fundo as sombras das árvores lá embaixo, no chão. E o DLSS com o SSS parece que ele perde alguma profundidade. Veja as sombras, o que acontece. E você tá vendo o chão fica totalmente escuro em uma determinada posição. Também esse é um problema, é um fato, né? E vamos ter que conviver aí um tempo até a ED consertar ou você desligar o DLSS. Então uma coisa bem legal é a condição de você conseguir salvar. Tem um payload aqui pronto que eu uso muito, que é esse com 8 GBU 54, 2 Sidewinder e eu tenho problema no canhão, que às vezes eu vou atacar alguma coisa no solo e tem que ser a perfurante. Eu posso salvar GBU 54, GUN, AP, Armor Piercing. Beleza. Então vamos ver se salvou. GBU 54 com o canhão Armor Piercing. E aí salvou. Isso é bem legal e bem útil, porque antes você tinha que sair do servidor que você tava, da missão que você tava, ir pro editor de missões para fazer. Outra coisa que veio no 2.9 é alguns modelos 3D gráficos novos. Então, um bombardeio aí, o B1 Vampira, né? Ele tá com 3D novo. Ele tinha um 3D... Já tinha sido feito, mas muito antigo, mais de 10 anos. E aí tá ele aí novo. O B52 era o gráfico Flaming Cliffs. Flaming Cliffs 1. Era muito antigo. E aí, como você dá pra ver rápido aí no vídeo, tá tudo novo. E ele também leva um armamento aí naval. O S3B, ele tá com um gráfico novo. Ele também era Flaming Cliffs. Um deles ainda tá com o gráfico antigo, que é o caso desse daqui. Outro veículo, né? Ou veículos que estão com um 3D gráfico novo é o S300. Ele também tinha o modelo gráfico Flaming Cliffs, muito, muito antigo. Das primeiras versões do Locom ainda. E agora finalmente atualizaram. Condição nova que veio é a câmera cinemática. Então, com o Ctrl da direita F2, você entra nessa câmera e aí com as letras W, S, A, D, Q e E, você tem aí uma condição de aproximar. O D vem para a direita, o A vem para a esquerda. O Q
Diminui a altitude, o E sobe. Como se fosse mesmo uma GoPro, né? E ainda tem aí o mouse. Eu tô segurando a letra D aí apertada. E essa é a condição dessa nova câmera cinemática. Outro feature que veio aí bem legal e dá muita imersão, que eu chego a comparar com a imersão que eu lembro até hoje, que foi quando colocaram o rastro de fumaça nas aeronaves. A condição dos efeitos do vento que os helicópteros causam na vegetação, no ambiente. E aí você já percebe, olha só a ventania que faz, né? E é disso que eu tô falando. Bom, outra coisa que veio aí bem legal é essa monstruosidade aqui. Isso daqui vai mudar as coisas no DCS. Ele defende armamento air-to-ground, bomba, Vikir, Maverick, Missile Arm. Que você lançar contra ele ou que estiver perto dele, ele defende. Então aqui na frente, só para fazer uma demonstração, eu tenho aqui um Seran e tenho uns veículos ali inocentinho. Eu vou travar nesse veículo e vou mandar um Vikir. Rifle, vou usar a câmera lenta, câmera rápida. E aí você pode ver que o Vikir teve um probleminha para passar ali pelo Serran, né? Eu vou fazer mais um tiro contra ele e vou deixar na câmera normal. Vamos ver o que vai acontecer. Como você pode perceber, tem uma osa ali no fundo. Rifle. Já foi pro saco o Vikir. E aí, como é que faz? Atacar esse Serran aí com Maverick. Tentar atacar tudo que tem ali na direção dele ali. Essa osa. Esse carinha. Esse carinha. Esse e esse.
O A10 é bem efetivo, né, nas paradinhas dele. Rifle, 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 rifle. Bom, eu não vi nenhuma explosão, mas eu tenho aqui uma 54 Pickle. Avião em movimento, quase Mach 1, Magnum. Outro ponto aí no 2.9 é a condição do data link no F16, no F18 e no A10. A10C e A10C2. O A10 meio que já tinha isso, sempre já teve, mas o F18 e o F16 agora tem os doadores e os membros, né? Então, por exemplo, aqui eu faço um grupo, coloca aí um payload qualquer, cria aqui um grupo com 3 aeronaves. Esse grupo vai se chamar Hornet e faço outro grupo chamado de Devil. E então vem na aba aqui Data Link, Donors e Membros. E no meio dessa turma aqui eu vou pôr um AVAX. E aí tem a turma toda aqui, né? Então tem como identificar donor, esse aqui é membro. Então eu posso pegar esse cara aqui, simplesmente colocar ele como donor. Esse outro aqui, donor. Esse outro aqui como donor. E aí é isso, né? F18 aí e tal. Um outro donor. Posso pegar esse C aqui, tirar ele de membro e pôr como donor. E pôr esse primeiro cara aqui, tirar ele de donor, pôr ele como membro. Esse outro aqui também tirar, pôr como membro. Não sei se eu vou ficar mexendo com isso no Datalink, porque quando eu tô voando em PVP eu quero mesmo ver os inimigos para tentar matar eles. Mas é uma função que tá aí pro F16, F18 e o A10. Em áudio vai ter as novas opções do Voice Chat. Se você quiser usar, você liga essas duas opções aqui. E vai ter essas opções de você criar rádios, um monte de coisa. Mas você criando aqui, tem uma paulada de opções, ó.
E aqui é isso. Então, se eu segurar apertado, ele vai ficar vermelho. E aí, o que eu tô falando, quem tiver no mesmo canal que eu ou na mesma sala, vai escutar. E também aqui no rádio 2, eu tô segurando agora a letra N, que é pro meu rádio 2, vai escutar. Quando alguém falar comigo, isso aqui vai ficar verde no rádio que a pessoa tá falando. Como o F16 não tem dois lugares, o IPTT vai estar sem cor nenhuma. Outra coisa que veio no 2.9 é a proteção do Terrain Following Radar no F-15E. Então tem aqui uma chave que ela é bem escondida, parece que até no avião real é assim mesmo, e ela para baixo ela tá acionada. Então esse é o nome Auto Fly Up Switch, você pode mapear lá se você quiser. O Terrain Following Radar não vamos mais voar com ele acionado. Vamos voar em stand-by se você quiser ter o controle total da aeronave. Se eu deixar ele acionado, ele vai me limitar um pouco o controle do avião. E aí, em conjunto com essa chave aqui do Auto Fly Up, nós temos uma certa condição de proteção da aeronave, porém também uma certa limitação de controle. Então, por algum motivo, eu tô voando aqui para baixo, proposital. E aí você vai ver, eu não tô com a mão no joystick. E então ele subiu sozinho. Com o pedal switch, eu desarmo. Enquanto o pedal switch estiver apertado, eu desarmo. E aí eu tenho essa tela aqui de TF. Vou deixar em 500 pés e o F8. Voltei o pedal switch para a posição normal. Vou acionar o piloto automático, Steering Mode, e vou acionar o TF Couple. E agora ele vai me manter a 500 pés. E propositalmente aqui pro vídeo eu deixei o Burj Khalifa em frente a gente. E aí eu tenho, né, acionado aqui o Autopilot, Navigation e Terrain Following. Tá para auto sequência. E aí com tudo acionado, ele faz um bank. Ele é limitado, ele é bem suave. O vídeo aqui hoje não é sobre isso, é só para demonstração mesmo que tá aí essa condição para o F-15. E aí ele vai manter aí uma altitude de 500 pés. Eu posso desligar o Autopilot e o Couple aqui e deixar o Terrain Following Radar acionado. E aí, enquanto eu tenho esse retângulo, eu tenho uma condição de poder fazer o roll. Só que se eu extrapolar o ângulo do roll, ele volta
pro fly-up. Então existe aí uma certa limitação. Se eu apertar o pedal switch, ele desarma momentaneamente ou fica desarmado enquanto o pedal switch estiver apertado. Vou voar aqui para o waypoint. Mesmo com o pedal switch apertado, eu tenho o controle da aeronave, mas tem a simbologia no HUD e eu tenho que, né, teoricamente manter dentro desse retângulo para ficar na altitude desejada. Então aqui eu que estou controlando. E agora eu vou tirar a mão do pedal switch. Eu vou ligar aqui o couple. Então ele vai manter a 500 pés, como está em cima da água. E aqui nesse caso eu posso voar fazendo somente o roll, né? Tombar para a direita ou para a esquerda. Tem uma certa limitação de ângulo, como eu já falei anteriormente. Então aqui 10 graus está sossegado. 20 graus. E parece que ele libera mais ângulo até 2 segundos. 30 graus. Então nessa condição aqui tá suave. Turn rate, ó. Turn rate. E aí mudou para o próximo waypoint. Ele subiu por conta dos prédios da cidade. E é isso. É mais uma função bem legal aí para o F-15. É um avião fantástico e nós estamos aguardando aí, ansiosos por novos acessórios para essa aeronave. Bom, é isso. Esse é o vídeo do DCS 2.9. Eu espero que tenha abordado legal aí as coisas que vieram aí nessa condição. Tem problemas, tem, mas também tem bastante coisa boa. Então, valeu e até a próxima.